Apostas online e o vício em esportes. Uma oportunidade para entendedores de esportes ou um novo ópio que se espalha como coqueluche? O vídeo de hoje é sobre as bets e saúde mental, social, financeira, física, química, geográfica e histórica. Vamos lá, pessoal. Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus e hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, o perigo das casas de apostas. E como isso tem impactado cada vez mais pessoas e famílias. Para começar, então, vamos falar sobre a indústria das apostas online. Pessoal, existem apostas desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo. Na Roma antiga, se apostavam em corridas de pigas. Na China antiga, já tinham apostas em jogos de tabuleiro. Então, em competições diversas, inclusive as esportivas, sempre teve apostas. No século XIX, apostas eram principalmente em corridas de cavalo, mas no século XX as apostas se diversificaram e foram para outros esportes. Praticamente todos os esportes hoje em dia já têm apostas envolvidas. As primeiras casas de aposta online surgiram no final dos anos 90. Com a internet, agora os apostadores tinham uma facilidade, praticidade e acessibilidade como nunca antes teve. Depois disso, com os celulares e aplicativos móveis e aplicativos de tecnologia de pagamento, as apostas online tiveram um boom impressionante, principalmente nessas últimas 2 décadas. Um motivo significativo para esse crescimento é que as casas de aposta muitas vezes driblam a legislação. Em diversos países do mundo, cassinos são ilegais, caso do Brasil, por exemplo, em que, a princípio, apenas o governo federal pode oferecer jogos de azar à população. Caso de Mega Sena, Lotomania, eles são da Loteria Federal. Cassinos, bingos, jogo do bicho, pela lei brasileira tudo isso é ilegal, é proibido. Mas as casas de aposta apresentam algo que, em teoria, não seria um jogo de azar. Em teoria, pessoal, o sucesso do apostador tem a ver com seu conhecimento do esporte. Então, supostamente, não teriam resultados manipulados para poder, por exemplo, lavar dinheiro. Mas a gente sabe que tem. Já teve manipulação de resultados em jogos de elite do futebol nacional. E, acredite, é possível apostar em times até da Série D do Brasil. Mas isso não é o assunto desse vídeo. Transtorno do jogo ou jogo patológico. Pessoal, a definição desse diagnóstico é quando uma pessoa apresenta um comportamento problemático e persistente que leva a um sofrimento por pelo menos 12 meses e ocorre pelo menos 4 dos seguintes itens. Necessidade de apostar quantidades de dinheiro cada vez maior a fim de conseguir ter a excitação desejada. Quem começa, às vezes aposta 5, 10, 20 reais e tá ok, mas depois de um tempo precisa apostar uma quantidade cada vez maior. Outra questão, inquietação ou irritabilidade quando tenta reduzir ou interrompe o hábito de jogar. Também quando uma pessoa tem esforços mal sucedidos nessa tentativa de parar de jogar. Também uma pessoa tem preocupações frequentes com o jogo, por exemplo, apresenta pensamentos sobre experiência de jogos passados, fica pensando demais em possibilidades ou planeja uma próxima jogada, a quantia que deveria ser, e modos de obter dinheiro para conseguir jogar. E frequentemente a pessoa joga quando se sente angustiada, por exemplo, algo ruim acontece, tem que jogar, procura o jogo como algo para fugir do seu estresse, muitas vezes até um estresse diário comum. Também quando essa pessoa, após perder dinheiro, frequentemente volta no outro dia para tentar recuperar o prejuízo. Um outro critério é que essa pessoa mente para esconder o quanto que ela está envolvida com o jogo. Não fala a verdade do quanto que gasta ou de quanto tempo se envolve com isso. E por fim, se às vezes ela depende de outras pessoas para ter o dinheiro para conseguir jogar ou para tentar zerar as dívidas do jogo. Então, se tiver pelo menos 4 desses itens por pelo menos um ano, aí sim a gente faz o diagnóstico. Tá gostando do vídeo? Aprendendo? Então deixa um like para nos ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. O impacto na saúde mental. Pessoal, há poucos anos era raro ver pacientes procurando atendimentos de saúde mental por vício em jogos. Mas nesses últimos 2 anos, eu tenho recebido cada vez mais pacientes com essa situação. E é por ver gente que se afunda nesse vício que eu passei a ver isso como um problema grave e atual, uma epidemia, que é quando tem um aumento significativo de um diagnóstico
bem acima do que era o seu normal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 1 a 3% da população adulta do mundo tem problemas com o jogo patológico, o vício em jogos. Com a internet, a gente falou que houve um aumento significativo da facilidade em se apostar. Pessoal, hoje é possível fazer apostas o dia inteiro, porque tem jogos o dia inteiro no mundo. No Brasil, quem está aqui, é possível fazer apostas até em times da Série D, do próprio Brasil, de times que a gente nunca ouviu falar. Mas também é possível fazer apostas em times de segunda ou terceira divisão de países diversos. Tem brasileiro que faz aposta em times de segunda divisão da China ou da terceira divisão da Grécia, da Turquia. Nunca ouviu falar do time, não conhece jogador nenhum, mas faz apostas baseado em estatísticas dos últimos jogos, dicas de sites ou de coaches, e aposta dinheiro nisso. Então, uma situação que era baseado no conhecimento do futebol passa a ser baseado apenas em estatísticas, que não foi feito por eles mesmos, pelo próprio apostador. E muitas vezes o jogo leva a problemas financeiros sérios, tensão em relacionamentos, isolamento social ou até mesmo ideação suicida. Existe uma forte associação entre o jogo patológico e transtornos de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, incluindo TDAH, que é um transtorno que aumenta significativamente o risco de qualquer vício. O que torna as apostas esportivas tão viciantes? Aí, pessoal, tem uma combinação de fatores psicológicos, emocionais e sociais. Adrenalina e excitação. A gente sabe que a emoção do risco e a possibilidade de ganhar dinheiro rápido podem gerar uma reação de excitação no cérebro, com ativação de áreas do prazer e da recompensa, com alta liberação de dopamina. Esse é o mesmo mecanismo que envolve qualquer vício, prazer e recompensa. Quem aposta, eventualmente ganha. E aí tem uma sensação de prazer. E nesse caso, essa sensação será imprevisível e intermitente, vem de tempos em tempos, sempre que a pessoa vença. E mesmo que um apostador perca várias vezes, a possibilidade de novas vitórias mantém sua esperança e sua motivação, criando assim um ciclo de recompensa. Falso controle. Os apostadores normalmente acreditam que têm controle sobre os resultados das apostas, mesmo quando se trata de algo aleatório, como um jogo de roleta ou bingo, e essa falsa sensação de controle torna as apostas esportivas ainda mais atraentes, porque as pessoas pensam que para ganhar basta conhecer o esporte e saber alguma técnica de matemática. Isso é falso, vou explicar daqui a pouco. Falta de consequências imediatas. Comparando com outros vícios, pessoal, como álcool ou drogas, o vício em jogos não é inicialmente aparente. Isso leva algumas pessoas a ignorar os riscos e a continuar jogando mesmo quando estão perdendo dinheiro. Se endividam, prejudicam as finanças até da sua família. Fatores sociais e de grupos. Às vezes, tem pessoas que sentem pressão social para participar de apostas por influência de amigos ou familiares. Tem comunidades de apostadores que podem até dar um senso de pertencimento e camaradagem. Escapismo e alívio do estresse. Para algumas pessoas, o jogo é uma forma de escapar dos problemas pessoais, do estresse, do tédio. Aí acontece que essa emoção e a distração das apostas aliviam temporariamente esses efeitos, esses sentimentos negativos, e assim inicia-se um novo ciclo de busca pelo alívio no jogo, sempre que se sente isso, que são sentimentos normais. Quem ganha com isso? Em primeiro lugar, pessoal, a casa sempre ganha. Essa é uma premissa antiga que é até muito comum de as pessoas saberem. Mas não é apenas a casa quem ganha. Tem outros dois grupos que também ganham. É o seguinte, os apostadores têm a falsa ilusão de que para ganhar nas apostas é preciso entender do esporte e saber um pouco de matemática para saber analisar as odds, a chance de cada aposta. Aí o cara pensa, eu acompanho futebol há décadas, então falta matemática, o que no fundo todos reconhecem que não sabem o suficiente. E aí que surge o coach de apostas, o cara que vende cursos ou vende acessos às suas dicas. Esse cara ganha grana, mas não com as próprias apostas. Ele ganha vendendo o curso de uma promessa que, obviamente, ele não consegue executar.
Tem um filme muito bom, pessoal, chamado Quebrando a Banca. Ele mostra uma história real de um matemático que descobre como ganhar dos cassinos dos Estados Unidos jogando blackjack, nosso jogo de baralho 21. Esse cara criou, sim, um método eficaz, até difícil, tá? Mas eficaz, para conseguir vencer os cassinos. E o resultado disso é que ele era expulso e proibido de entrar em vários cassinos. Por outro lado, esses vendedores de cursos, esses coaches de apostas, esses caras, eles são até patrocinados pelas casas de apostas. Então, pensando na história real do cara que criou um método eficaz para ganhar grana dos cassinos, a gente vê que é óbvio que não faz sentido ele abrir turmas com dezenas ou centenas de alunos para poder fazer o método dele, porque isso, se fizesse, ele ganharia muito menos. Seria melhor ele simplesmente continuar fazendo as apostas dele. Eu vou falar da matemática real disso, mas antes tem um terceiro grupo que ganha dinheiro, que são os influenciadores. Na minha opinião, pessoal, quem aceita dinheiro disso é mau caráter. Tem influenciador que fala que ganha um dinheirinho apostando, mas é propaganda enganosa e potencialmente lesiva a muitas pessoas. Eu que gosto de futebol, fico chateado por ver que hoje em dia praticamente todos os times do futebol brasileiro são patrocinados por alguma bet. E já digo que a única bet que eu aceitaria fazer publi é a bet da linguiça de Paraupeba. A matemática. Pessoal, imagina um cara ou coroa feito com moeda normal, uma moeda que não é viciada. Tem 50% de ganhar e 50% de chance de perder. Aí, num jogo entre amigos ou família, o justo seria se apostasse R$1, seria que ganhasse o dobro. Se perdesse, iria ficar com nada, né? E assim, se jogasse 100 vezes apostando R$1, a tendência seria que iria manter o valor inicial. Porém, com as bets, as casas de apostas, não é assim, porque tem o valor da casa. Então, imagine que no cara ou coroa, quando perde, perde tudo, mas quando ganha, parte vai para casa. Então, numa aposta de R$1, imagina que quando ganha não ficaria com R$2, mas ficaria com R$1,80. Então, dessa maneira, quanto mais apostas são feitas, a tendência é que cada vez se perca mais. A maior chance de ganhar dinheiro sendo apostador é se alguém fizer uma única aposta e ganhar. Aí você saca imediatamente e nunca mais aposta. Mas as plataformas, os coaches de apostas, os influenciadores, eles passam a ideia errada de que seria melhor fazer várias apostas para aumentar as chances. Aí vai acontecer de que o apostador vai ganhar alguns jogos e vai perder outros. E o cara começa a fazer umas teorias de por que ele acertou ou por que ele errou. E aí pensa, eu entendi por que eu vacilei, agora eu vou fazer apostas melhores. E com o tempo dá a lógica que é perder mais do que ganhar. E os eventuais ganhos não compensam as perdas. Isso é inevitável. O que fazer se alguém estiver com problemas pelo vício em jogos? Se você ou alguém que você conhece está com problemas pelo jogo compulsivo, é importante buscar ajuda e apoio o mais rápido possível. Além disso, é importante reconhecer o problema. Isso pode ser difícil para alguns, mas para melhorar é fundamental que o paciente entenda que o vício em jogo é ruim para a sua vida. Pode ser complicado, mas é essencial que o próprio paciente deseje cessar o vício. Grupos de apoio. Semelhante ao que ocorre em outros vícios, aqui também tem os jogadores anônimos. Isso pode ser bom para compartilhar as experiências e ver o que outras pessoas que estão ou já passaram por isso pensam e sentem. Limites financeiros. Bem, pode ser bom para algumas pessoas limitar o acesso ao dinheiro, estabelecer alguns limites claros de gastos para evitar o impulso ao jogo. Identificar gatilhos, que é importante então que veja que tem algumas situações em que quando isso acontece a pessoa procura o vício, procura o jogo. Então é importante tentar já acessar esse ativador, esse iniciador. Saúde mental e bem-estar. Pessoal, é importante cuidar da saúde de maneira geral. Isso inclui controlar o estresse, ter uma alimentação saudável, exercícios físicos, boas relações sociais com amigos e família também. Paciência. A recuperação de um vício
É um processo que muitas vezes é longo e pode ser desafiador. E pode ser muito bom comemorar pequenas vitórias ao longo desse processo. Por exemplo, quando a pessoa fica um mês sem jogar, depois quando fica 3, 6, um ano. Agora, pessoal, trabalhando com pacientes com vício em jogos, uma coisa que eu descobri que não funciona é bloquear os sites e os aplicativos de aposta. Isso porque são centenas, cada dia surge um novo. E uma mesma empresa cria diferentes apps. Possivelmente todas as grandes empresas de apostas online têm mais de um aplicativo. Isso talvez já seja até pensando que tem gente que bloqueia. Agora, pessoal, eu vou contar um único caso de paciente que eu atendi que aparentemente esse cara sim tinha um método que funcionava. Mas olha só que interessante. Ele falou que o que ele procurava era erros nos sites de apostas, vendo que alguns sites ofereciam odds que estariam erradas, que estariam desproporcionais. E aí ele ia nessas apostas erradas, né, com odds, chances erradas, e fazia aposta nisso. E aí parece que depois de um tempo a própria plataforma percebia o erro e oferecia um dinheiro para ele sacar de volta, em que ele ganhava um pouco, ou então depois de ter começado o jogo, então ele ganhava nisso, quando a plataforma percebia que eles fizeram colocaram um valor errado de apostas. Só que esse cara me procurou, porque ele passou a ter problema com isso. Ele contou que essa estratégia que funcionou por um tempo, questão de 2 anos atrás, hoje não funciona mais. Então, né, a tecnologia melhorou e é uma tendência mesmo. Até no caso do filme que eu falei, a estratégia que se usava antes não funciona mais, porque hoje em dia os cassinos eles usam vários baralhos. Na época eu não sei se usava 1 ou 2 ou 3, e aí era fácil. Hoje em dia usa mais do que isso, e aí fica impossível. Tá? Então agora não se consegue mais. E que mesma coisa, a tecnologia aparentemente avançou e agora não consegue mais essa estratégia, né? Enfim, era algo que aparentemente deu certo por um tempo, mas agora tanto não deu que ele me procurou, falou que tá viciado, tá perdendo com isso, né? Enfim, então se você tá nessa, sinceramente, saia. Acho que não vale a pena para ninguém. E aí, conhece alguém com problemas de jogos? Ou você mesmo? Compartilhe aqui com a gente nos comentários. Só não vem falar que você tem um método infalível que você ensina no seu canal. E se você acha que alguém precisa ver esse vídeo, compartilhe. E se gosta de vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.